Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma web, falando do tópico 6, né, uma continuação da pirâmide, do estudo das pirâmides. Vamos estudar então hoje uma pirâmide especial, que é o tetraedro regular, e ainda vamos aplicar aí o cálculo do volume da pirâmide. Para essa unidade, pessoal, a gente tem uma atividade avaliativa, tem um questionário, né, o questionário 2, onde você tem um peso também de 2 pontos, são 10 perguntas que devem ser respondidas na ordem da sequência. O conteúdo são os três últimos tópicos, né, o 5, o 4 e o 4, o 5 e o 6. Isso. Pessoal, vamos iniciar então eu explicando o conteúdo e aí no momento que eu vou passando a aula, vocês vão me perguntando se tiver dúvidas. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Eu vou fechar a minha câmera como de costume para ficar maior a tela aqui do slide. Beleza. Então, pessoal, o tetraedro regular, né, é a pirâmide que possui 4 faces idênticas, né? Neste caso, todas elas são triângulos equiláteros, né? Então, lembrar que triângulo equilátero é um triângulo que tem todas as medidas iguais, né? Então, eu tenho todas as faces formadas por triângulo equilátero. Então, o tetraedro regular, como a gente já viu, é um dos 5 poliedros regulares, também chamados lá de poliedros de Platão. Como todas as faces são triângulos equiláteros, a gente conclui que todas as arestas, tanto a aresta da base quanto a aresta equilateral, vão ser congruentes, né? Vão ser igual. Né? Então, se eu denotar aqui por A, todas as arestas vão ser letra A. Portanto, eu posso determinar uma altura, né, e uma área total dessa superfície, dessa pirâmide, em função desta aresta. Né? Então, para o tetraedro regular, a gente pode sim encontrar algumas relações matemáticas, algumas fórmulas para encontrar tanto a altura quanto a área total. A gente vai trabalhar primeiro com a área total, com a altura, perdão, e depois com a área total. Mas se eu pensar em área total, né, na verdade a gente já fica bem fácil de identificar o que é a área total do tetraedro, porque basta, né, a gente pegar então uma área de um triângulo e multiplicar por 4, né? Eu vou ter a área total dessa pirâmide. E agora vamos ver primeiro a altura, então. Tá? A altura, então, do tetraedro regular, seja A, B, C e D, um tetraedro regular de aresta A, então, como está aqui no desenho. O apótema de uma face do tetraedro, né, o apótema, é a altura de um triângulo equilátero de lado A, ou seja, é a raiz de 3 sobre 2. Né? Então, o apótema de uma face, esse G aqui, é a altura do triângulo equilátero, né? Que é a medida da aresta vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui a gente já viu nas outras aulas e vocês também devem ter já estudado lá da geometria plana como que determinava, né, a altura de um triângulo equilátero. Né? Caso alguém não lembre como chega em a raiz de 3 sobre 2, basta você pegar um triângulo equilátero, aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né, onde o G, o apótema, né, é a mesma coisa que fosse a altura do triângulo. Né? Então, eu estou falando agora de apótema, a medida da hipotenusa. Se eu olhar para, conforme eu olho, né, o G pode ser hipotenusa, mas se eu olhar para esse triângulo aqui, deixa eu tentar marcar aqui em vermelho, ó. Se eu pegar esse aqui de fora, né, você calcula, aqui embaixo também tem um ângulo de 90 graus, aqui vai ser A sobre 2, aqui é A, então aqui é o G, então eu tiro isso por Pitágoras e eu acho esta relação para o apótoma. Né? Que é a altura. A gente até viu na última aula a altura do triângulo equilátero. Então, como esse tetraedro é uma pirâmide regular,
a projeção do vértice D sobre o plano da base é o centro H do triângulo ABC. Então, aqui embaixo, ó, essa projeção do D até o H vai te dar a altura do próprio tetraedro, né? E agora eu vou determinar, então, como que eu vou determinar essa altura? Eu vou considerar este apótema da pirâmide, né? E aqui eu tenho que determinar primeiro quem é MH, né? Para mim também tem um triângulo retângulo que eu consigo tirar aqui depois isolo o H em função do apótema que está em função da aresta. Então, na verdade, a gente vai ter uma relação matemática para a altura em função da medida do A. Então, o H é chamado também de baricentro, né? É o ponto de encontro das medidas desse triângulo. E a gente também já tinha visto, né, que essa medida do M até o H, aqui, ó, vou botar em vermelho, ó, do M até o H, ele equivale a 1/3 da altura desse triângulo. Só que essa altura aqui, desse triângulo de baixo, é a mesma altura do triângulo do lado, né? Porque são todos equiláteros. Então, essa altura pode ser representada pelo próprio apótema, né? Que é o G, que é 1/3, na verdade, então, do L raiz de 3 sobre 2, que a gente viu. Ou A raiz de 3 sobre 2. Então, consideramos o triângulo D, H e M. Né? Eu poderia tirar aqui do ladinho, ó. Ó, o G está aqui. Aqui está o H. E aqui eu tenho 1/3 do G. Do apótema. Né? E aqui você tem um ângulo de 90 graus, né? Estou tirando esse triângulo aqui de dentro. Então, o que, que a gente aplica? Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, G ao quadrado. A altura ao quadrado é o cateto. Mais o outro cateto, 1/3 de G ao quadrado. Então, se eu quiser isolar o H ao quadrado, basta eu pegar o G ao quadrado e passar esse termo aqui para o outro lado elevado ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. G ao quadrado, que é G ao quadrado, né? G elevado ao quadrado, G ao quadrado. Então, G ao quadrado menos 1/9 de G ao quadrado, tem que tirar o mínimo, múltiplo comum aqui. Entre 1 e 9 vai ficar 9. Divide por 1, multiplica por G, dá 9. Subtrai 1, 8 sobre 9, G ao quadrado. Essa é a medida do valor do H ao quadrado. Agora, como eu quero encontrar uma relação para a altura, né? Basta agora, em relação à altura aqui, tá quadrada, né? Mas ela está em relação ao apótema. E eu quero essa altura em relação a uma aresta, né? Para qualquer aresta. Então, eu tenho que substituir no lugar do G o valor do apótema, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar deste G, aqui do canto, eu vou colocar a raiz de 3 sobre 2. Vou elevar ao quadrado. A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado cancela, fica 3. 2 elevado ao quadrado, 4. E agora eu posso multiplicar, né? 4 vezes 9, então 36. E aqui em cima eu tinha cortado 3, fazer vezes 8, 24. Então eu tenho 24 ao quadrado sobre 36. Só que eu tenho h ao quadrado, né? Então eu quero tirar a raiz do h para ficar de toda essa expressão, para mim ficar só com o h em função do a. O a dá para a gente cancelar, tira para fora. Então, a raiz de 24 ficaria sobre raiz de 36. Raiz de 36 fica 6. E a raiz de 24 dá para fatorar, né? 24 dá para fatorar ela por 2.
dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Tem que juntar isso aqui, ó, de 2 em 2. Então, vamos colocar isso dentro da raiz. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 6. Cancela, isso é 2 raízes de 6, né? Então, tá aqui embaixo, ó. 2 raiz de 6 sobre 6, né? O A eu cancelei também, estava ao quadrado. Então, 2A é a raiz de 6 sobre 6. Dá para simplificar o 2 com o 6, fica 3. Então, eu tenho aqui a relação da altura de um tetraedro regular, que ele vale a medida da aresta, raiz de 6 sobre 3. Né? Então, eu encontro uma altura do tetraedro regular, né? Só substituindo o valor da medida da aresta que foi dada, né? Nesta formulazinha. Pessoal, dúvidas até aqui? Alguma pergunta para chegar no H? Conseguir entender os passos do que foi, como que foi construindo tudo isso, só aplicando o teorema de Pitágoras, identificando que o G representa o apótema da pirâmide, né? Tem que cuidar que o G é o apótema da pirâmide, esse MH aqui, que é 1/3, é o apótema da base, né? Então, como eu tenho um apótema da base e um apótema da pirâmide em relação a uma mesma medida que é o A, né? Por isso que eu posso agrupar e escrever uma equação, uma fórmula matemática, para mim determinar a altura de um tetraedro regular. Antes da gente avançar, vamos me colocando ali se tá ok, se tem uma pergunta, algum questionamento, alguma partezinha que não entendeu. No final, sim, Ângela. A partir dessa última linha aqui do H, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero tirar a raiz quadrada, né, do 24 ao quadrado sobre 36. Então, o primeiro passo que dá para a gente enxergar, para facilitar, é enxergar que eu tenho, então, uma raiz de 24 para resolver. Tenho uma raiz quadrada de A ao quadrado. Vou abrir isso aqui para você separar o que é o A e o 24. Pode falar, Ângela, se tu tem dúvida, pode Não, falar em é a alto. parte... Tá ouvindo? Sim, pode falar. Tá, é a parte ali que o senhor falou que o G é o apótema da pirâmide e o outro é eu não sei o que da base. Aquela parte ali que eu não entendi. Ah, No, desse no um terço. teórico ali, entende? Tá, então do M até o H, ele é o apótema da base. Então esse é o apótema da base e o G é o apótema da pirâmide. Sempre vai ter esses dois, então. Isso, sempre vai ter esses dois. Só que nesse caso do tetraedro, como eles têm o mesmo A, que a aresta é igual, por isso que a gente pode juntar eles e escrever uma relação para altura, né? Para os outros casos não pode fazer isso, porque um é o apótema da pirâmide e outro é o apótema da base. Só que agora que o apótema da base vale 1/3 do apótema normal, né? Que é a altura, que é essa altura aqui de baixo, ó. Deixa eu botar em outra cor aqui, ó. Essa altura aqui do triângulo, em azul, é a mesma altura se eu pegar aqui e colocar aqui em preto do G, ó. Porque é tudo equilátero, né? Então aqui eu tenho uma altura, aqui eu tenho uma altura, mas tudo é igual. Sim. Conseguiu clarear? Sim, um pouco. Pouco? É que esse MH aqui, ele representa a terça parte dessa altura, né? Eu pegar a altura da base aqui de um triângulo e dividir por 3. Essa partezinha aqui, que representa 1/3, é 1/3 da altura do equilátero. Isso Tá, então chama-se, então, uma apótema. sempre vai ter um dado apenas no problema e a gente vai ter que fazer essas duas relações, achar um e depois o outro. Na verdade,
o problema vai ter que dar alguma informação, né? Alguma Sim. informação para vocês calcular. Então, por exemplo, vamos pegar agora aqui essa pirâmide. Então, com esta pirâmide, eu poderia, né? Você já tem uma fórmula isolada do H, dar o valor do H e pedir para achar o A. Ou eu poderia dar o valor do A e pedir para achar o valor do H, né? Então, tendo uma das letras, você consegue isolar uma das variáveis, né? Tanto o A ou o H. Sim. Obrigada. Não, de nada. Pessoal, mais alguma questão? Então vamos seguir. Agora a gente vê a relação da área total. Bom, a área total eu já tinha falado para vocês que é bem tranquilo a gente chegar na área total. Por quê? O que é a área total de um tetraedro? É somar todos os lados da pirâmide, né? A área total é a soma de todas as áreas, né? Então seria a área da base mais a área lateral. Mas o que é a área lateral de um triângulo equilátero? É a área do próprio triângulo equilátero. Vocês já viram, né, que a área de um triângulo equilátero é dada por A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Ou se vocês não usavam A ao quadrado, talvez usavam L, né, na fórmula, assim, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu costumava bastante trabalhar com L, né? Mas aqui a medida a gente escolhe, se quer chamar L ou A, tanto faz. Então, se eu chamar de A, então vai ficar ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esta é a área de um triângulo equilátero. Agora, quantos triângulos equiláteros tem um tetraedro? Tem 4. Então, vai fazer 4 vezes isso. 4 com 4 cancela. Por isso que então a área do tetraedro regular pode ser dada por A ao quadrado raiz de 3. Então, tem uma simplificação. Né? Vocês vão trabalhar com os exercícios, com essa fórmula simplificada, mas eu acho que a altura é interessante usar a relação para aplicar nos exercícios. Muitas vezes, a própria área, é só lembrar que o tetraedro é formado por 4 triângulos, então coloca 4 e multiplica pela área lateral, e aí simplifica, né? Mas se quiser usar a fórmula final, também pode. Tudo bem, pessoal, para a área total? Vamos ver um exemplo, ó. Num tetraedro regular, a soma das medidas de todas as arestas vale 36. Então, a soma de todas as arestas é 36 centímetros. Calcule a medida da altura, a área de uma face e a área total. Então, para mim calcular a altura, primeiro eu tenho que identificar o que é a soma de todas as arestas. Quantas arestas tem num tetraedro? Tem que contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem 6 arestas. Então, eu sei que 36 é a soma. E se eu tenho 6 arestas, eu já descubro que a medida de uma única aresta vale 6. Então, a medida do meu A aqui, ó, é 6. Então, cada aresta vale 6. Tudo é 6. Agora, qual que é a pergunta? Determine o valor da altura. Então, a altura, a gente viu que é a altura é dada por essa relação que a gente deduziu agora há pouco. A raiz de 6 sobre 3. A é a aresta. Raiz de 6 sobre 3. Então, se o valor do meu A é 6, basta você substituir o A por 6. Então, 6 raiz de 3 sobre 3. 6 dá para dividir por 3? Sim, dá para simplificar. Isso vale
2. Então, a medida da altura deste tetraedro é dada por 2 vezes a raiz quadrada de 6 centímetros. O que continua o problema pedindo? Determine a área de uma face. Então, a área de uma face, né, escolhe um dos lados para calcular, que todos são iguais. Basta eu aplicar a fórmula da área de um triângulo equilátero. Então, a área de um triângulo equilátero é dada por A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde A representa a medida de uma aresta, que neste caso vale 6. Então, eu vou substituir o 6 no lugar do A. Então, vou fazer 6A ao quadrado, 36. 36 divide por 4, 9. Então, a medida da área de uma face é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Como eu quero descobrir a área total, eu lembro que, por definição, um tetraedro tem 4 triângulos equiláteros, então basta eu multiplicar esta área por 4. Então, 4 vezes 9 raiz de 3, eu encontro a área total desta pirâmide, que é dada por 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, um exemplo bem os valores dados, tudo prontinho, só substituir, né? Tem só a única pergunta aqui que ele foi dado que era a soma das medidas, né? Para o tetraedro, vocês vão ver na lista de exercício, né, que eu posso dar outras informações, né? Então, tanto para a área total, quanto para a altura, ou quanto para a área de uma face, né? Sempre que você tem uma das variáveis, você consegue descobrir a outra, né? Então, alguns problemas pode ser dado a área total e pedir para descobrir a altura, pode ser dado a área de uma face para descobrir uma aresta, né? Então, a gente tem que ir utilizando as relações, tirando os dados e trabalhando com os problemas. Ok? O exemplo 1, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Estou feliz de ver que temos 30 alunos online hoje, tá? Tá muito bom o número de participações. Espero que estejam entendendo, escutando, né? Peço que participem aí, se vocês tiverem as dúvidas, para aproveitar esse momento, tá? E se dá ok, eu vou seguindo, né? Vão colocando ali um ok para mim. E se tiver pergunta, também pode escrever. Maria colocou que está achando muito difícil. Vamos lá, Maria. Me diga aí o que eu poderia te ajudar aqui, talvez na explicação, ou é por causa que tem bastante fórmulas, né? O que acontece na geometria espacial é que ela precisa ser retomadas muitas questões da plana, né? Então, se a gente olhar para esse exercício aqui, né? A gente está falando da geometria espacial, mas é uma composição de triângulo equilátero, né? Todas as relações de Pitágoras que a gente aplica aqui, né? Então, de espacial, a gente vai introduzir o volume, né? Mas todos esses conhecimentos prévios são lá da plana, né? Então, daqui um pouco, dá uma retomada na geometria plana, né, a Maria? Pode ajudar um pouquinho, tá? Mas, no mais, vai me perguntando, né? Se você não entendeu alguma explicação, né? Alguma simplificação, alguma substituição, né? Eu posso te explicar de novo. Entendi, Alexandre está colocando, né, que
a explicação fica tranquila quando você já tem a formulazinha ali, né? Mas muitas vezes o problema não vai te dar fórmula, né? Tem que ler a questão, né? Identificar qual é a relação. Eu acho que um exercício bem importante para vocês, para estudar, tanto para o questionário quanto para a avaliação final, é vocês começar já a ir montando o questionário, um formulário, né? Acho que isso é bem interessante, criar um formulário, mas de vocês, não esperar que o professor vai fazer um formulário, porque isso não adianta. Cada um tem que pegar uma folha, até fazer à mão. Eu acho que é bem interessante fazer à mão. Faz o desenho e começa a colocar as fórmulas, né? E daí tem que, nas pirâmides, principalmente as pirâmides, vocês têm que enxergar, né, o que é cada, como que sai cada triângulo, né, para tirar os dados, colocar lá bem certinho o que é aresta, o que é altura, né? São várias informações que precisa. A Andrea está colocando ali que você perde um pouco para explicar as fórmulas, né? É bem o que eu estava falando. Pegar, Andrea, pegar e tentar desenhar, eu acho, fazer um formulário para vocês assim, um papel mesmo, à mão, colocar lá. São 3, 4 pirâmides para a gente estudar, né? As principais que muda a base, né? Por exemplo, tem com a base quadrada, tem a base agora dessa da triangular, que é o tetraedro, tem a base pentagonal, né? E as outras vão se derivando, ou a hexagonal, as 3 principais, pode imaginar assim. Então, você coloca essas 3 e a partir dela coloca as relações, né? Pegando dos slides, o que é a altura de cada uma delas, como que eu encontro uma medida de uma aresta, como que eu acho uma apótema, né? E aí, a partir disso, você vai tirando os dados dos problemas, né? E aí vai já aplicando aquilo para o problema, né? Acho que às vezes também, se a gente só aplicar, criar uma formulazinha, que nem eu falo nas aulas, às vezes até prejudica mais, né, do que tentar direto no problema e já desenhando, né? Pelo desenho, acho que dá para tirar muitas informações, né, de como aplicar as formas. Isso, Maria, muito bom. Isso tem que colocar, isso que você falou, se dedicar, fazer, e aí, ó, tirou os dados, travou, tira uma foto e posta lá no fórum, que o professor vai te ajudar, tá? Eu acho que isso é a dica primeiro. Se tem dúvidas, tira uma foto e posta. Pode ser foto mesmo, que eu hoje já quero ver onde vocês estão trabalhando e já vou ajudando vocês. Professor, Pode falar, Rui. falando em ajudar vocês, eu queria saber qual é a possibilidade do senhor colocar lá no Moodle o formulário de resoluções do tópico 4 e 5. Sim, a gente já, na verdade, tinha conversado isso nas outros tópicos, né? Mas eu vou fazer uma fala de novo, que eu vi que teve 3 postagens lá no fórum pedindo a mesma coisa, né? Então, eu não vou colocar a resolução das listas lá no Moodle, né? Vocês já pediram isso, eu já expliquei por que eu não vou colocar a resolução, porque isso acaba criando um hábito, uma cultura, né, que a coordenação do curso me pediu para a gente estar trabalhando com vocês, todas as disciplinas, para tentar mudar essa ideia que a partir da resolução dos problemas que eu vou entender o conteúdo, tá? Vocês vão dar aula depois, vocês vão ver que vocês não vão resolver todas as listas para os alunos de vocês, porque muitas vezes nem motiva eles até trabalhar. O que a gente tô me propondo? É que vocês tentam resolver as questões e no momento que tem dúvida, posta. Pode postar uma questão, uma foto, pode escrever, professor, me pediu em tal parte, eu vou responder, né? A gente tem a tutora também que pode ajudar, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de ter toda a lista pronta. Até a Ana pediu, umas 2 de cada. Então eu proponho que vocês tentem resolver 2 de cada, Ana, e aí posta, ó, eu tentei começar primeiro e já parei aqui para tirar os dados, queria ver se tá certo os meus dados. Pronto, alguém posta isso, eu vou lá e vou responder, olha, os teus dados estão certos. Se professor, eu não sei como que eu pego aqui Pitágoras daqui, você poderia me ajudar a montar? Vou ajudar vocês a montar o Pitágoras, entenderam? É assim que a gente tem que começar a ir criando essa cultura de estudar e de ver onde que está a dificuldade, porque se a gente só postar a resolução e você só ficar olhando,
não desenvolve, não faz você ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade da resolução, entende? Vocês têm que tentar enxergar isso que a gente está tentando falar. Então, tentou fazer, a gente vai ajudar, né? Mas não esperam a resolução pronta que não vai ter na geometria espacial. A Ângela pediu disponibilizar mais vídeos. Eu já coloquei alguns lá extras, tá, Ângela? Tem alguma coisa já lá como material complementar, né? Mas se vocês quiserem mais, também dá para a gente pesquisar e colocar mais alguns links, você vai ajudar. Tem várias pessoas escrevendo, agradeço. Eu sei, Braga, a gente até eu fiz isso no último semestre, né? Que já no cálculo 1 a gente tinha toda a resolução, junto com a tutora a gente fazia, mas eu estou propondo fazer diferente agora de não liberar a resolução detalhada. Mais vídeos com resolução de outros exercícios, eu posso trazer uns extras, né? Não da lista. Mais webs, pessoal, vocês têm um web, a gente está fazendo uma web por tópico, né? Que era uma questão que a gente não se tinha no curso. Eu acho que mais do que uma web por tópico é inviável. E vocês têm a segunda-feira, vocês também têm web para tirar dúvida com a tutora. Tá? Então, acho que vamos seguir com esse combinado. Todos os triângulos todas as pirâmides, isso, Alexandre, tá? Toda aquela fórmula do H serve isso para toda a pirâmide que é um tetraedro. Isso sim, Alexandre, com certeza. Pessoal, se vocês não entender alguma explicação, vocês podem postar lá no fórum que eu posso ajudar a complementar, né? Então, isso é sem problema nenhum. Vamos continuar? Mas eu acho que, ó, vocês estão em 30 ou 29 online, né? Em relação aos exercícios, é bem fácil vocês conseguir toda a lista, construir ela coletivamente, né? Alguém conseguiu uma, pode postar. Vocês também podem criar esse hábito não só para usar o fórum lá, não só para tirar dúvidas, mas dizer, olha, eu consegui resolver uma, vou postar para os colegas para ajudar. Então, vocês podem ter a resolução da lista, usar essa ideia também, né? Mas daí seria construída no coletivo da turma, né? Ó, um fez a um, deu certo, vou postar aqui para ajudar os colegas. Daí o outro comendo. Então pode ser uma ideia. Mas daí é uma questão que vocês construíram a lista, né? Claro que vai ter alguns que talvez vão ficar só esperando os outros resolver, mas é importante tentar, né? Isso. Mas as dúvidas. Isso, Andréia. Pode postar a pergunta. Isso eu quero que vocês postem. Posta lá, número 1, professor.
Fiz até essa parte. Agora me ajuda, vou responder. Tá? Eu olho todo dia o fórum lá. Vamos continuar aqui, tentar terminar. Falta mais uma parte. E aí depois já podem ir para o fórum e a gente vou ir ajudando vocês lá e construindo as questões, né? Tirando as dúvidas, né? Então, o que é o volume de uma pirâmide, né? Então, como já foi visto, né? Quando duas pirâmides têm a mesma área da base e a mesma altura, então as seções transversais da pirâmide, equidistantes dos vértices, têm a mesma área. Então, nessas condições, aplicando o princípio de Cavalieri, concluímos que duas pirâmides de mesma altura, cujas bases estão no mesmo plano e mesma área, então têm o mesmo volume. Então, para calcular o volume de uma pirâmide, eu posso considerar, fazer a dedução, a partir de um prisma de base triangular. Então, se eu pegar um prisma de base triangular e eu decompor este prisma em 3 pirâmides triangulares, 1, 2 e 3, seccionando os planos, né? Então, se eu cortar aqui embaixo, deste lado aqui, na pontilhada, e aqui, ó, você vai ter 3. Vamos ver se no próximo slide aparece para a gente enxergar. Isso, ó. Então, você fez uma parte aqui, vai ter uma pirâmide 1. Quando eu tirar essa outra parte aqui, vai ter uma pirâmide 2. E a parte do fundo, uma pirâmide 3. O que isso implica para nós? Que a pirâmide 1 tem o mesmo volume que a pirâmide 2. Que 1 e 2 têm bases congruentes. Que 1 e 2 têm a mesma altura, a do prisma. A pirâmide 2 tem o mesmo volume que a pirâmide 3. E a pirâmide 2 e 3 têm bases congruentes. A 2 e a 3 têm a mesma altura. E então a pirâmide 1 tem o mesmo volume que a pirâmide 3, né, pela propriedade transitiva. Então, todo prisma triangular pode ser decomposto em 3 pirâmides triangulares de volumes iguais. Então já vem aqui uma indicação do que vai ser o volume de uma pirâmide, né? Dado por V' o volume de um prisma triangular dado, e o V o volume de cada pirâmide triangular. Então, se eu tenho que 3V vai ser igual ao V', né? Então, 1/3, passo 3 para o outro lado dividindo, do V', ou é o volume, então, de cada pirâmide, é igual a 1/3 do volume do prisma. Então, como o volume do prisma é dado pelo produto da área da base pela medida de altura, eu posso concluir, então, que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Esta relação matemática, 1/3 da área da base vezes a altura, pode ser entendida, eu acho que vocês devem olhar o vídeo que eu coloquei lá para introduzir o material, de uma experiência que vocês podem, inclusive, aplicar com os alunos de vocês, que é pegar um prisma, né? Ó, a Ângela viu o vídeo, enche ele de água ou enche ele com qualquer volume de material e ir derramando ele. E aí vai perceber que se você pegou um prisma que tem a mesma base, né, encheu ele de água, ou encheu as pirâmides, elas cabem exatamente 3 pirâmides, né, dentro do prisma. Né? Se vocês viram o vídeo, é um exercício bem bacana de fazer com os alunos. Né? Na prática, nem dá fórmula para ele quando vai trabalhar lá geometria espacial, né, usar um material concreto, então você pode pegar, né, esses materiais tem nas escolas, tá? Todas as escolas têm, porque onde eu estudei no ensino médio tinha. Ali no IF também a gente tem. As escolas têm. Independente do tamanho do prisma, Ana, tem que o prisma, a base, o que importa? O tamanho tem a ver com a base e a altura, Ana. Então tem que ter a mesma base da pirâmide e a mesma altura. Aí sempre vai valer certinho 1/3, vai encher exatamente 3, né? Se pegar 3 pirâmides, vai encher o prisma com 3 pirâmides. Assiste, dá mais uma assistida no vídeo, né? Se você já olhou ou se não olhou, olha o vídeo dele, explica bem certinho. É um exemplo que, se eu não me engano, foi um professor que eu postei para vocês. Acho que é um professor que fez a explicação do vídeo.
Tá? Mas então, esta relação é válida, então, sempre que vale 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos fazer um exemplo 2, ó. A base de uma pirâmide é um quadrado de lado 3 centímetros. Então, eu tenho um quadrado de lado 3 centímetros e eu tenho a altura que mede 10. Calcular o volume. Então, eu falei para vocês que o volume é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Quem que é a área da base nesse caso aqui? Que base é esta? A base é um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, basta eu substituir no lugar do L o 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, a área da base é 9. Quem é a altura? A altura é 10. Então, o volume vai ser 1/3. Área da base, 9. Altura, 10. Então, 9 vezes 10, 90. Dividido por 3, 30. Então, o volume é 30 centímetros cúbicos. Então, esse é um exemplo de cálculo de volume, onde foi dadas as informações que a base media 3, que a base era um quadrado e que a altura também foi dada. Ok, pessoal, exemplo 2. Vamos ver mais um exemplo, exemplo 3. Numa pirâmide hexagonal regular, a aresta da base mede 2. Então, 2 é a medida aqui da aresta, ó. 2, né? É regular, então cada ladinho de baixo vale 2. Sabe-se que a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados. Então, tem que identificar o que é a área lateral da pirâmide. Vamos pegar aqui enxergar esse desenho aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui, ó. Então, isso aqui é uma aresta, outra aresta, e aqui está o triângulo. Então, eu sei que esta área aqui, lateral, então a área lateral da pirâmide mede 30. O que é a área lateral da pirâmide? É uma área daqui, né? O que é a superfície de uma face? Seria a área lateral dividido por 6, que eu vou ter a superfície só de um ladinho. Então, se eu pegar 30, que é a área lateral, e dividir por 6, eu vou saber quanto mede a área de uma face. Então, 30 por 6 é 5. Então, 5 centímetros quadrados é como se fosse esse pedacinho aqui, ó. Desse ladinho. Vamos pintar aqui de outra cor, ó. Pintar de um azulzinho mais claro. Então, ó, se eu pintar aqui de azul clarinho, ó, esse triângulo aqui mede 5 centímetros quadrados. O que a pergunta pede? Calcular o volume. Então, como que eu acho o volume de uma pirâmide? Antes de eu continuar a explicação, ó. A gente viu agora há pouco que o volume é 1/3 da área da base vezes a medida de quem? Da altura, do H. Vocês têm um H no problema? Não tem, né? Foi dado apenas a medida da aresta e foi dado uma área.
Como que eu vou achar essa medida deste H aqui, ó? Né? Então, para achar essa medida do H, né, que o desenho já está até sugerindo, ó, que se você tiver o apótema da pirâmide e o apótema da base, pode aplicar Pitágoras e achar o H. Pitágoras, Ângela. Muito bem, tem que aplicar Pitágoras. Então, eu preciso, para onde que eu vou aplicar o Pitágoras aqui? Ó? Eu preciso descobrir o valor do G, que é o apótema da pirâmide, e depois o apótema da base. Então, o apótema da pirâmide está dizendo para vocês aqui que pode ser encontrado pela área de uma face. O que é a área de uma face? É a área de um triângulo normal, que é a base aqui do triângulo, a medida da aresta, vezes a altura da face, que neste caso é o apótema, que é o G, dividido por 2. Né? A fórmula da área de um triângulo qualquer, né? Triângulo retângulo. Agora, quem que é a superfície de uma face? A área da face é 5. Então, 5. Quem é o tamanho do lado da aresta? 2. O apótema eu quero descobrir dividido por 2. Então, 2 por 2 eu posso cancelar. E eu encontrei que o apótema da pirâmide vale 5. O G vale 5. Pergunta. Antes de eu passar para o próximo slide. Quero descobrir o M. Né? O que é o M? O que significa o M da pirâmide? Olhando para esse desenho aqui. Apótema também. Só que é o apótema da base. Isso, Márcia. A Márcia complementou ali a Ana. O M é o apótema da base. Quanto que vale o apótema da base de uma pirâmide hexagonal? Aí vocês têm que começar a enxergar para esse detalhe, ó. É uma pirâmide hexagonal. A Márcia colocou 1/6. Será que é a sexta parte aqui só? Se você olhar para essa base aqui, não é um triângulo equilátero? Todo hexágono não é formado por 6 equiláteros? Então, qual que é a altura de um triângulo equilátero? Não posso dizer que o apótema é a altura do equilátero? E aí, pessoal, poderia dizer que o apótema da base aqui é equivalente à altura de um triângulo equilátero? Sim ou não? Sim. Então, a altura de um equilátero a gente já viu que é L raiz de 3 sobre 2. Né? Então, o L, né? Então, deixa eu chamar de L raiz de 3 sobre 2. Foi dito no problema para vocês que... Opa, perdão, passei para frente. Foi dito para vocês que o L era 2, ó. O L é 2. Então, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 2. Cancelo esses 2. Achei que o apótema vale raiz quadrada de 3. Ó, o apótema é a raiz de 3. O G, a gente tinha achado que era 5. Agora, vamos aplicar Pitágoras. 5 ao quadrado, h ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 cancela, fica 3. 5 ao quadrado, 25. 25, h ao quadrado, mais 3. Está somando mais 3 aqui, vai passar para o outro lado menos. Então, 25 tira 3, 22. Então, a altura é a raiz quadrada de 22 centímetros. O que a questão pedia? O volume. Antes de eu chegar
22 dá para fatorar? Dá para tentar, Ana. 22, ó. Será que dá para simplificar? Dá por 2, que dá 11. 11 só dá 11, né? Então, testamos aqui, não tem simplificação, Ana. Vai ficar só a raiz de 22. Então, agora eu consigo, com isso, pessoal, calcular o volume. A pergunta pedia o volume, sim, volume. Então, é a área da base vezes a altura, né? Então, para achar o volume, eu preciso da área da base. A área da base é um hexágono. Um hexágono é 6 vezes a área do equilátero. Então, eu posso fazer 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O valor do A foi dado que era 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Cancela esse 4 com esse 4. A área da base é 6 raiz quadrada de 3. Volume, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, 6 raiz de 3. Quem é a altura? Raiz de 22. 6 dá para dividir por 3, que dá 2. E uma raiz vezes outra raiz dá para multiplicar. 3 vezes 22, 66. Volume, portanto, é 2 raiz quadrada de 66 centímetros cúbicos. Isso, Angela, tem que identificar ó, nessa questão o que é pedido, né? Então, foi pedido o volume, tá? Vamos voltar um pouquinho lá para essa questão, tá? Então, tá aqui a questão, determine o volume. Essa é a pergunta, qual que é o volume? Vamos apagar aqui tudo. Então, de cara tem que saber o que é o volume. Então, o volume é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Esse é o problema inicial. O volume, a área da base vezes a altura dividido por 3. Ó, a Marnê disse que não ficou bem claro aqui para tirar os dados. Vamos dar uma recapitulada para a gente tirar os dados, tá? Então, primeiro, o volume é isso. O que é a área da base? É um hexágono. Vamos botar aqui do lado. O que é a área da base, um hexágono? A gente viu que é 6 vezes a área do equilátero. L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Esse L eu tenho? Tenho. Então, perceba que achar a área da base é tranquilo. Você tem a medida do L, substitui o valor na fórmula. Não tem problema. Aonde que está o problema dessa questão, que tem que fazer esse monte de conta, esse monte de passo? É no H. Eu não tenho a altura desta pirâmide. Tenho alguns dados. Eu tenho a medida aqui da base, né, da aresta da base, e eu não tenho nem o apótema da pirâmide, nem o apótema da base. Mas eu tenho que mede 30 centímetros quadrados a área lateral. Então, eu sei que a área lateral é a área de uma face vezes 6, né? Então, o que é a área lateral? A área lateral, né? Se a gente quisesse colocar aqui, ó, a área lateral é 6 vezes a área de uma face. Vamos chamar de área F, área da face. Então, nesse problema foi dito que a área lateral era 30. Então, por isso que eu posso pegar o 30 aqui e dividir por 6, que aí eu tenho já a área de uma face. Por que a gente vai fazer todo esse jogo aqui? Para, a partir deste dado da área lateral, começar a descobrir quem é o G e quem é o M.
Marnê, conseguiu clarear um pouco? Isso, Ana, isso exatamente. Você quer tirar a prova, com certeza você faz o contrário agora. Você sabe que isso aqui mede 2, né? E também já descobrimos aqui que era 5 a apótema, né? Então faz base 2 vezes 5, 10, dividido por 2, volta a ser 5. Então 5 vezes 6, 30. Volta para o que era dado o problema. Isso sempre pode ser feito, né? Ajuda até a entender o que estão fazendo em cada passo, né? Ah, peguei os dados, será que é isso mesmo? Faz o processo contrário, vou descobrir quanto que a área lateral vai se fecha. Fechou? Então tá certo os dados. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão desse exemplo? Então, pessoal, aí agora ficaria então para vocês trabalhar, né, na lista 6, né? Deixo aqui para vocês uma mensagem. Queria dizer para vocês agradecer pela participação, pela presença. Eu tinha 30 alunos, né? Acho que bastante participação em relação às últimas webs que eu tenho feito com vocês. Agradeço então pela presença, espero que tenham entendido um pouquinho mais do conteúdo. A partir da manhã já vou postar lá o vídeo da web para vocês rever, se for necessário. Desejo então uma boa noite, uma boa semana a todos, um bom tópico e que vocês, né, façam lá os exercícios e seguem aquele combinado. Posta lá que eu vou ajudar. Sim, eu permaneço até agora online para tirar, se alguém tiver alguma dúvida pessoal, algum probleminha, pode ficar que eu ajudo. Sim. Ou respondo as dúvidas aí. Boa noite, pessoal. Vou parar acho que a gravação então. Boa semana.